Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés. Estamos no capítulo 3 e vamos dar sequência àquele raciocínio que nós fizemos no episódio anterior. Mas hoje, tentando enxergar a questão de um ângulo um pouquinho mais diferente. Se você acompanhou ali o episódio anterior, viu que nele nós fizemos uma reflexão sobre o que seria essas figuras apresentadas aqui no capítulo 3 do livro Gênesis. A figura de Eva, a figura da serpente e a figura de Adão. E nós chegamos à conclusão de que seriam representativos de uma atitude psíquica perante a evolução espiritual. Tipos de psiquismo. Não vamos repetir isso, porque foi bastante refletido, bastante explicitado no episódio anterior. Aqui nós queremos dar um passo adiante. Agora, trazendo a luz da doutrina espírita para poder iluminar o nosso texto. Nós já havíamos comentado que a grande questão da serpente, que representa aquele psiquismo rebelde à condução divina, representa aquele psiquismo que confundiu autonomia com independência total de Deus. O que significa isso? Imagine um corpo humano. As células são autônomas. Autônomas no sentido de que elas se alimentam, elas executam todas as operações, mas elas atuam em conjunto com os órgãos nos quais elas estão inseridas e com os sistemas. Porque o dia que a célula decreta a sua independência absoluta, isso tem nome, isso se chama câncer. O câncer é a célula absolutamente independente. Ela não entendeu que está num organismo que faz parte de um corpo, de uma estrutura maior. Portanto, ela acaba levando esse corpo à morte, se ela não for extirpada, se ela não for excluída do corpo. Olha que situação triste. Na evolução espiritual, funciona da mesma maneira. Acima de nós e dentro de nós e acima de nós, há a inteligência suprema e o amor infinito de Deus descortinando os caminhos da evolução. Por que descortinando? Porque alguns véus só se abrem quando o espírito atinge um patamar intelecto-moral que o dá a condição de trilhar as novas faixas do caminho evolutivo. Por isso que os campos da providência divina, eles vão se descortinando gradativamente. É o Criador atuando como aquele grande educador, aquele grande pedagogo do espírito imortal, que vai dosando as experiências, dosando os aprendizados, dosando as dores, as dificuldades, as alegrias, os sucessos, para que nós tenhamos o máximo aproveitamento. Seria muito prejudicial ao crescimento do espírito imortal se ele fosse defrontado com uma experiência da qual ele não tem nenhum recurso interior capaz de sair ileso. Isso aí seria uma espécie de um acidente fatal. E a providência divina, que é inteligência suprema e que é amor infinito, não é maldosa. Ela não é hostil. Quando nós vivenciamos uma situação, é porque estamos, de certo modo, em condições de sair vitoriosos daquela situação. É porque nós já amealhamos recursos internos que nos dão a possibilidade de êxito. É como se a providência divina fizesse uma avaliação
e entendesse que, passando por aquela situação, nós temos o maior percentual de êxito, um pequeno potencial de falha. Eis o teste, eis a provação. Nisso consiste o teste. Nisso consiste a avaliação, em que o aluno vai mudar de patamar evolutivo. Acontece que, se essa é a ação pedagógica da providência, como alunos de Deus, como tutelados da providência divina, nós temos que apresentar um comportamento compatível com o comportamento do aluno. E esse comportamento, ele passa primeiro pela aceitação dos planos pedagógicos. É claro. Porque não basta você criar uma escola excelente, criar um plano pedagógico excepcional, se o aluno que está matriculado na escola não se submete à orientação pedagógica. Se o aluno é rebelde ao plano educativo, como que a aprendizagem vai se concretizar? Essa é a grande questão. Então a serpente, o projeto da serpente, que representa o psiquismo rebelde, o psiquismo que rompeu com Deus internamente, é um projeto ousado, mas ao mesmo tempo tolo. Por que tolo? Porque é um psiquismo que acredita que pode ser absolutamente independente. Pode viver nos planos da criação infinita sem Deus. Tanto que ela propõe assim para Eva. Não, você não vai morrer. Você vai continuar vivo. Você não vai perder a vitalidade. Porque a morte aqui não é a morte física. É a morte emocional. A morte psíquica. Quando o espírito imortal perde vitalidade. Perde aquela alegria de viver. Perde aquele senso interior de acolhimento, de proteção. Ele se sente só. Ele se sente abandonado. Ele perde o sentido da existência. Ele não quer mais viver. Não quer mais evoluir. Ele não quer mais existir. Ele queria entrar num vácuo. Uma situação triste, que é a morte. Então, o conselho do Criador foi: não coma dessa árvore, porque no dia que dela comerdes, você vai experimentar isso. Que é o que nós podemos chamar da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o projeto da independência, é o projeto cancerígeno. É o projeto da célula sadia se transformar numa célula cancerosa. E o projeto da providência divina é o projeto da autonomia. Autonomia significa: eu entendo o que é parte de Deus e entendo o que é a minha parte. Eu entendo o que compete a Deus e entendo o que me compete. O que Deus deve fazer e o que eu devo fazer. E atuo em conjunto, em sincronia, em harmonia com a providência divina. Então a serpente aqui entra no plano da ilusão. Aquilo que Emmanuel denuncia no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Que a mente humana, infelizmente, a mente humana, ela cresce entre ilusões que salteiam a inteligência. A mente humana, ela se lança a experiências iludida, porque ela criou circunstâncias, ela criou situações que não precisava, e ela se acredita interiormente equipada para passar ilesa por situações altamente arriscadas, altamente comprometedoras. É uma ilusão. Só que é uma ilusão que assalta a inteligência, porque ela tem inteligência para perceber que o projeto tem quase toda a probabilidade de falhar.
mas ela está tão iludida, está tão emocionalmente apaixonada com a ideia, que ela menospreza a sua inteligência e acredita que com ela será diferente. Com ela será diferente. Eu vou descumprir a lei, mas eu não vou sofrer consequências, porque comigo vai ser diferente. Eu vou contrariar esse princípio da providência divina e da lei divina, mas eu vou sair ileso, porque comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Essa é a proposta da serpente. E ela propõe algo que, olha, o dia que você comer dessa árvore, seus olhos vão se abrir e você vai conhecer o bem e o mal como Deus. Esse é um projeto tolo. Porque é um projeto que crê que o relativo pode atingir o patamar de consciência do absoluto. A nossa consciência limitada poderia abarcar o infinito. Não pode. A única consciência que abarca o infinito é a consciência divina, porque ela é absoluta. Nós somos relativos. É um projeto tolo. E como que ele é um projeto tolo? Onde que ocorre a desilusão? A desilusão ocorre quando Eva come do fruto, entrega para o seu marido, e o psiquismo de Adão, já comentamos, é o psiquismo do omisso, daquele que não se posiciona, daquele barco que não levantou vela. Para onde o vento soprar, ele vai. Ele não assumiu as rédeas do destino. Ele não abraçou um projeto de autoconhecimento. E ele não firmou as conquistas de conexão com a providência divina. Então ele é um barco ao léu. Ele vai no modismo, ele vai no todo mundo está fazendo, é assim que funciona, vou levando a vida, vou tocando a vida. Esse é o psiquismo de Adão. Ele come, e aí o que acontece com eles? Os dois abrem-se os olhos e eles percebem que estão nus. E aí vão entrelaçar folhas de figueira para eles poderem se cobrir. É um texto tão profundo, porque revela a criatura dando-se conta de que é limitada. Entende? Porque enquanto nós estamos sob a tutela da providência divina, é óbvio que nós somos limitados. Mas por estarmos sob o amparo, sob a condução da providência divina, você não sente a nudez. Você não sente a sua incapacidade. Por que não? Porque o espírito se torna dócil e ele aceita a condução da providência. E a condução da providência divina sempre reflete infinita sabedoria e infinito amor. Então, embora você não tenha recursos, embora você seja limitado, embora você tenha muitos defeitos, a sua ação vai ser a melhor possível, porque você está sendo conduzido. Essa é a diferença. Por isso que, para nós, que compreendemos a lição, a justificativa de eu não faço esse trabalho porque eu sou limitado. Eu não faço esse trabalho porque eu ainda sou cheio de defeito. Como é que eu vou falar do Evangelho se eu ainda não vivo ele totalmente? Isso é um sofismo. Isso é um sofismo. Por que é um sofismo? Porque se eu estou partindo do pressuposto de que eu preciso viver todo o Evangelho para falar dele, eu estou querendo ocupar a posição do Cristo. Eu estou querendo assumir o posto do Cristo.
Quem fala do Evangelho e vive integralmente ele é só o Cristo. Nós somos discípulos. E ele nos advertiu. Não pode o discípulo ser maior que o mestre. O nosso projeto é de nos tornarmos semelhante ao mestre. Não superior a ele. Então quem está aguardando se tornar puro para aí então falar do Evangelho, não entendeu o processo. Não entendeu. Não entendeu a frase linda que o Paulo vai dizer. Trazemos, porém, essas verdades em vasos de barro, para que a glória seja do alto e não nossa. Então, a água que desce dos planos superiores é pura e límpida. Mas Deus que escolheu colocar nos vasos de barro. Porque na hora que a água cair aqui em mim, ela vai sujar. Ela vai sujar. Claro. Por quê? Porque o primeiro objetivo dessa água é me limpar, não o outro. Deus não precisa de vasos. Não precisa de vasos. Se ele decidiu colocar a água límpida da revelação em vasos, é porque a questão dele é com o vaso. Ele quer purificar o vaso. Então aqui a grande desilusão de Adão e Eva é quando eles se percebem nus. Por que eles se percebem nus? Porque eles abraçaram o projeto da independência absoluta. Eu vou evoluir sem Deus. Quando você abraça esse projeto, inevitavelmente você vai se dar conta da sua limitação. E aí é o seguinte, amigo, uma hora vai acabar a gasolina. Porque você enche o tanque e vai andando, vai correndo. 100, 120. Mas chega um ponto da evolução em que você começa a atravessar circunstâncias, você começa a viver experiências, e aí seu tanque está na metade. Daqui a pouco seu tanque está em 1/4. Daqui a pouco você está na reserva. Daqui a pouco o espírito está entrando numa crise psíquica, emocional. Porque ele não tem mais recurso interior para prosseguir só. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. É por isso, feito esse diagnóstico dessas propostas evolutivas, então a gente percebe aqui o que está em jogo nesse capítulo 3. Projetos de evolução espiritual. Então, o que está sendo apresentado aqui para a nossa reflexão são 2 projetos de evolução espiritual. A pergunta é, como você quer evoluir? Projeto serpente. Independência total. Sem Deus, eu tomo as decisões. Eu resolvo tudo. Projeto. Esse é o projeto 2. Esse é o segundo projeto. O projeto original, o primeiro, é esse. Vem comigo e eu te guiarei. Por isso, que há uma página belíssima de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 30, chamado Educa. E lá Emmanuel vai dizer assim, também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Essa é uma verdade imutável. Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, o DNA de Deus está dentro de nós. O nosso psiquismo espiritual tem um DNA. Esse DNA é de Deus. Então, você olha e fala, gente, mas ele tem.
Engraçado, ele parece com o pai, né? Então olha pra gente e fala, o nariz dele, nariz igual ao do pai, né? Orelhinha, o olho. Parece com o pai, entende? Só que não é no sentido físico, né? Estou aqui brincando, no sentido espiritual. Toda vez que nós mergulhamos no exame do psiquismo humano, nós vamos ver os traços de Deus na criatura. É o nosso DNA. E aí Emmanuel vai concluir a mensagem. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. Bom, o projeto educativo tem esse espaço. Eu saio da irracionalidade para a inteligência. Da inteligência para a humanidade. A humanidade é um passo além da inteligência. E da humanidade para a angelitude. Eles são processos educativos. É preciso, então, educar o nosso interior para que ele reflita Deus. Por isso é o uso da palavra imagem. Para que a gente dê conta de exteriorizar o nosso DNA sagrado, o nosso DNA divino. Esse é o projeto.